Seja bem-vindo a mais um Lideranças Empresariais, um programa em parceria com o LIDE Portugal para debater temas com relevância económica e política da atualidade nacional e internacional. Hoje falamos da crise e da saída para a crise numa altura em que ainda não há nenhuma solução evidente para o grande problema que aflige a Europa. No Sul são cada vez mais aqueles que culpam a União Europeia e o Banco Central Europeu pelo excesso de austeridade e no Norte cresce a impopularidade em relação aos mal comportados do Sul. Neste dilema há uma nova palavra, mágica, o crescimento. Mas a dicotomia austeridade-crescimento pode tornar-se secundária. É que antes há muitas perguntas por responder. A Grécia sai ou não da zona do euro? E se Espanha cai, trema a Itália, a França, o edifício inteiro e Portugal, o bom aluno? Terá salvação? Hoje as respostas são de António Borges, economista, antigo diretor do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional e professor universitário na Universidade Católica. Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por estar connosco no Lideranças Empresariais. Gostava de começar com a crise mundial. Hoje, a esta distância, qual é a sua leitura? Que leitura faz daquela turbulência que abalou literalmente o globo depois da queda do Lehman Brothers? É evidente que foi uma crise grave, muito séria, cujas consequências nós ainda hoje estamos a sentir e que levou a uma necessidade de ajustamento e de correção em relação a erros muito sérios que foram praticados, cometidos anteriormente. Portanto, tivemos um período excepcional de crescimento económico até exagerado, em certo sentido, muito alavancado, portanto, com um aumento muito grande da dívida e uma situação dessas implica sempre uma correção difícil. É claro que o sistema financeiro e os bancos em particular foram muito afetados e tiveram uma fragilidade enorme naquela altura e, ao mesmo tempo, para sair da crise, os governos no mundo inteiro tiveram políticas muito expansionistas, muito de grandes déficits públicos e tudo isso, se bem que tenha permitido mitigar a crise na altura, depois implica uma fatura muito grande para pagar no futuro e é nesse momento que nós ainda hoje nos encontramos. Uma crise que ninguém soube prever, nem estancar, que ganhou novos contornos. A crise continua por aí sem grandes respostas muito simples e muito rápidas. Porquê? O que é que esta crise tem? O que é que tem de diferente? É mais violenta do que as outras? Não é bem assim. Em primeiro lugar, não há uma crise mundial hoje. Hoje há dificuldades sérias na Europa, os Estados Unidos já estão em recuperação, os países emergentes continuam com crescimento que talvez não seja tão forte como já foi, mas mesmo assim bastante positivo. E mesmo na Europa há países que estão francamente bem, enquanto que outros estão com dificuldades. Portanto, a crise hoje está muito mais localizada. Exatamente. A crise hoje está muito mais localizada. Ponto número 1. Não quer dizer que a crise não venha também a alastrar, por exemplo, aos Estados Unidos, porque, como sabe, eles estão com uma política de tal maneira expansionista que vão ter dificuldades de natureza fiscal muito grandes. Não é? Tem um déficit gigantesco, uma dívida que está a aumentar a um ritmo muito grande. Por enquanto ainda tem a confiança dos investidores no mundo inteiro, mas ninguém garante que isso não venha a ser abalado também. Mas consegue explicar-nos porquê? Centrando-nos agora na questão dos Estados Unidos, que é uma questão importante. Tem uma das maiores dívidas pública e externa do mundo, se não a maior do mundo, em termos brutos, naturalmente, não em percentagem do PIB. Consegue entender porquê que os investidores castigam mais a Europa quando o euro é mais forte que o dólar? Porque nos Estados Unidos existe, apesar de tudo, a convicção de que aquela economia pode ter um crescimento muito rápido. E se, de facto, os Estados Unidos estão neste momento num momento de aposta, uma aposta arriscada, mas que pode ser bem sucedida, que é que se conseguirem com esta política acelerar o crescimento económico, o problema da dívida esbate-se. A dívida vai-se diluindo no tamanho da economia, não é verdade? Enquanto que na Europa, os problemas que existem na Europa não é na Alemanha, nem na Polónia, nem na Suécia. É em países que têm taxas de crescimento muito baixas e que já têm essas taxas de crescimento baixas há bastante tempo, como é o nosso caso, ou o caso da Itália, e, portanto, aí é que existe o receio de que nós não sejamos capazes de pagar a dívida. Então o problema não está propriamente na dívida, mas na capacidade de pagar os juros, é isso? De pagar os juros e amortizar a dívida, portanto, na capacidade de restabelecer o crescimento económico. Nós chamamos isto de uma crise da dívida soberana, mas não é. É muito mais do que uma crise da dívida. É uma crise de crescimento, de competitividade, de uma série de outros problemas que tornam o conjunto muito mais difícil de ultrapassar. A Europa parece que se deixou ficar para trás, mas eu sei, são frases suas, que a Europa tem um potencial de crescimento extraordinário e que a moeda única é um pilar de prosperidade. Isso não tenho dúvidas. A Europa acredita ainda? Sim. Isso não tenho quaisquer dúvidas. Aliás, não é só uma questão de acreditar, isto é uma questão de facto. Se for a países como a Polónia, ou como a Eslováquia, ou como a Suécia, ou como até países mais longe, como a Bulgária, que estão numa fase de crescimento boa,
Se for a Alemanha, por exemplo, que está numa fase de crescimento muito próximo do máximo potencial que eles conseguem obter, apesar de tudo, há aí uma prosperidade absolutamente evidente e que resulta de uma maior integração económica, muito facilitada pela moeda única e que, mesmo para os países que não pertencem, o facto da moeda única existir facilita-lhes imensa vida e, portanto, acabamos por ter um novo modelo económico na Europa com imensíssimo potencial. O problema é que alguns países da Europa, por razões que nós bem conhecemos, não foram capazes de se incluir nesse modelo. E este caminho que a Alemanha seguiu para ajudar a resolver a crise da dívida, a austeridade, parece-lhe que resolveu o quê? A Alemanha, temos que perceber muito bem qual é a situação alemã. É que os alemães têm o mesmo modelo económico há 50 anos, não é verdade? E é um modelo económico que lhes trouxe imensíssimo sucesso, imensa prosperidade, não é? Um modelo de baixa inflação, independência do Banco Central, grande rigor financeiro, travão ao déficit público. Este modelo que é de facto o modelo alemão e que, curiosamente, até lhes foi imposto no fim da guerra pelos aliados, não foi uma coisa que eles tivessem espontaneamente criado, revelou-se de tal maneira bem sucedido que eles nunca o vão abandonar. E, portanto, tem uma visão que eu acho que é uma visão de longo prazo, o caminho é por aqui, foi bem sucedido aqui, vai ser bem sucedido nos outros países e, com isto, devemos de chegar ao resultado que é melhor para todos. E a verdade melhor é que... para todos ou melhor para eles? Não, melhor para todos. E já lhe explico porquê. Mas a verdade, e há aqui um ponto importante, é que quando nós aderimos à moeda única, nós todos, os países europeus, aceitámos este modelo. É o que está no tratado, as regras são essas que nós aceitámos, ratificámos e votámos, não é? Portanto, na altura estávamos todos convencidos que aquilo era o nosso caminho. Portanto, agora os alemães têm alguma razão em dizer, não, desculpem, mas não vamos abandonar aquilo que todos nós concordámos em fazer. Porquê que este é o caminho melhor para todos? Porque, de facto, aqueles países que melhor se integram neste modelo são os que estão com maior prosperidade. Se for ver, os países com crescimento mais rápido na Europa são aqueles que estão mais próximos do modelo alemão e aqueles que menos se desviaram. Nós não temos verdadeiramente uma crise da zona euro, nós temos uma crise de alguns países do euro que se arrisca a contaminar os outros, não é? E precisamente por conta desse risco, acha que a Alemanha não deve fazer aqui uma certa adaptabilidade? Mas isso é o que eu acho que eles estão fazendo. Então não culpa a Alemanha por... Não culpa? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É muito difícil culpar os alemães e a sua política económica quando eles são os mais bem-sucedidos da Europa, não é verdade? E, portanto, quando o nosso objetivo, que era seguir a via alemã, de estabilidade de preços, de rigor financeiro, disciplina, até no setor bancário, Banco Central e tudo isso, é muito difícil nós dizermos, não, nós afinal não enganámos, não queremos isso, porque realmente é voltar décadas atrás para um caminho que nunca trouxe prosperidade a países como nós, não é? Mas e a austeridade aplicada a estes países vai trazer alguma prosperidade ou acha que deixou os doentes ainda mais debilitados? Não, a austeridade é uma questão que não se pode evitar. Quando os países estão extraordinariamente endividados, quando ninguém lhes empresta dinheiro, quando, de facto, dependem extremamente do financiamento externo, mas há um problema de credibilidade, estes países não têm outra hipótese senão realmente pôr a sua casa em ordem. Isto não é uma opção, nem é uma ideologia, é uma necessidade, está a ver? A austeridade em países como nós, ou como a Espanha, ou como a Grécia, não é verdade? Se formos para a Alemanha é diferente. Vamos discutir alguns casos em particular, mas de qualquer forma continuamos a ver uma Europa doente, continuamos a ver a Grécia em riscos de sair do euro, o sistema financeiro espanhol também no fim da linha, temos taxas recorde de desemprego, uma classe média a empobrecer, empresas a fechar e podia continuar. Portanto, a Europa não está sã. Não, desculpe, se for à Polónia, é o oposto disso. Se for à Alemanha, é o oposto disso. Se for à Suécia, é o oposto disso. Portanto, nós estamos aqui muito dominados pela nossa realidade, que é aquela que conta para nós, mas estamos muito distanciados e isolados do resto da Europa, onde as coisas não são assim. Portanto, não temos uma crise da Europa, temos alguns países da Europa em dificuldade. Mas a minha questão vai no que respeita à receita aplicada a estes países. Acha ou não que os países saíram pior depois de terem aplicado esta austeridade? Está a ter o efeito contrário àquilo que era esperado pela Alemanha e pelos outros países, ou não? Não havia nenhuma esperança de que se conseguisse pôr a casa em ordem sem custos. Isso é evidente que qualquer processo de consolidação fiscal, de redução de déficit, tem os seus custos e eles são bem evidentes. Não há... Agora, que o caminho não podia ser senão esse, é verdade. E, pelo contrário, o que é preciso é, ao mesmo tempo, garantir as outras fontes de crescimento económico, que são a competitividade e a exportação e por aí fora. É claro que os países que estão pior são aqueles que se limitaram à austeridade e não fizeram mais nada, como é o caso da Grécia, onde, apesar de toda esta austeridade e tudo mais, na realidade a economia não consegue arrancar e está naquela situação dramática que nós sabemos. Mas estou certo que,
Para já, a experiência de uma série de outros países mostra o contrário. Países que tiveram dificuldades grandes e que hoje estão muitíssimo bem, como é o caso, por exemplo, da Letónia, ou da Bulgária e de outros, ou da Estónia e por aí fora. E, em segundo lugar, no nosso país, estou convencido que estamos claramente no bom caminho. É uma dúvida dos políticos portugueses, em particular de António José Seguro. Porquê é que Portugal está a pagar estas taxas tão altas e a Alemanha taxas próximas de zero? Há alguma coisa que está a correr mal aqui? Claro. Em primeiro lugar, nós não estamos a pagar taxas tão altas como isso, porque estamos a pagar, o único financiamento que temos agora é aquele que vem do programa de ajustamento, a taxas muito ajudadas, não é? Portanto, pouco mais de 4%. Portanto, até o Estado está-se a financiar a taxas bastante baixas, o que é, isso é que é verdadeiramente a ajuda externa que nós estamos a receber, não é? No mercado, os investidores entre si, quando transacionam dívida pública portuguesa, exigem taxas muito altas. Alguém que queira comprar uma dívida pública portuguesa vai exigir um pagamento, que agora está nos 12% a 10 anos, que é realmente quase 10 vezes o que pagam os alemães, não é verdade? Mas isso tem que perguntar aos investidores porquê é que não compram dívida portuguesa e porquê é que compram dívida alemã. É evidente que há aqui uma questão de segurança. Toda a gente compra dívida alemã a taxas de juros que são realmente negativas em termos reais, não é verdade? Convém ter presente que o objetivo de inflação na Europa é cerca de 2%. As taxas de juros de 1,4% significam que as pessoas, quando compram dívida alemã, estão a aceitar perder dinheiro ou perder poder de compra. Estão a pedir à Alemanha para guardar o seu dinheiro. Ora, nem mais, estão a pagar para ter o seu dinheiro seguro, não é? E nós estamos no extremo oposto. Há um problema de credibilidade e de confiança e o nosso primeiro objetivo é recuperar essa credibilidade. Enquanto não a recuperarmos, não há hipótese nenhuma das taxas de juros baixarem. E esta questão nova, que não é nova, absolutamente, mas é uma palavra que veio trazer alguma esperança à Europa, esta palavra crescimento, que se começa agora a falar. A Alemanha está um bocadinho isolada, temos outros países que acreditam nesta palavra. Diga-me o que é que acha, honestamente, o que é que muda em termos práticos? Acho que esse debate está mal posto. A Alemanha não está nada. A Alemanha quer crescimento económico. A Alemanha necessita de crescimento económico para eles e para os seus parceiros, para os seus vizinhos, que são, porque justamente hoje estamos completamente interdependentes, porque a integração europeia tem vindo a aumentar muitíssimo e, portanto, a Alemanha também depende do que se passa na França, e na Itália, e na Espanha e por aí fora, não é verdade? Coloquemos a questão de outra maneira. Todos Agora, querem o modelo de crescimento é que é muito diferente. Exatamente. Portanto, o debate não é sobre crescimento ou não crescimento. O debate é que, para certas pessoas, crescimento significa despesa pública. Crescimento significa déficit público. Políticas ativas do Estado de déficit fiscal, etc. E isso é que os alemães recusam. E eu confesso que estou do lado deles. Porque isso já nós experimentámos e vimos as consequências, não é verdade? Além do mais, não é sequer uma escolha. Nós não estamos em posição, é completamente impossível para países que não têm financiamento, a quem ninguém empresta um tostão, dizer, não, desculpem, agora mudamos, vamos ter uns déficits maiores. É isso, aliás, o drama todo da Grécia é esse, é quando eles dizem que, afinal, não querem o programa com o qual estiveram de acordo, agora toda a gente lhes diz, não, então não contem connosco. Mas devo subentender das suas palavras que, para si, crescimento é inviável ao lado da austeridade? Não podem caminhar juntos? Não, ao contrário. Podem caminhar juntos? Eu acho que a austeridade, por um lado, não é opção. É uma coisa que nós temos de aceitar porque precisamos, acima de tudo, pôr a nossa casa em ordem. E, em segundo lugar, isso não prejudica o crescimento, até pode ajudar. Embora se possa pensar que com despesa a mais se crescia mais rapidamente, em primeiro lugar, quando não se tem competitividade, toda essa despesa a mais vai para importações e, portanto, não beneficia ninguém. E, em segundo lugar, o verdadeiro caminho do crescimento sustentável e rápido não é esse. É um crescimento liderado pelas exportações e depois pelo investimento, com maior produtividade, maior eficiência da economia e de facto, uma coisa que seja durável e sólida. Não é? Então, como já aconteceu em Portugal. Não é a favor de qualquer estímulo económico neste momento? Neste momento não é possível. Estímulo fiscal, estímulo orçamental, digamos. Não é possível, não há margem para isso. Um reforço, por exemplo, do financiamento do Banco Europeu de Investimento para projetos, sim, isso com certeza, mas sim? Isso estamos a falar de coisas simbólicas, isso com certeza que estamos de acordo. Mas repara, ao nível da escala europeia, o Banco Europeu de Investimento é uma coisa relativamente pequena e tem que ter também algum cuidado com os riscos que corre, porque tem um rating AAA que não quer perder, etc. Mas isso ninguém está contra. Ninguém está contra. Não é? Mas estamos a falar de coisas relativamente menores. E, sobretudo, aquilo que era preciso era que o Banco Europeu de Investimentos, de facto, financiasse investimentos produtivos, rentáveis. O que são investimentos produtivos? E não são aqueles que aumentam a produtividade, aumentam a eficiência da economia, geram crescimento económico. Não são pontos, não são autoestradas? Ora, justamente, não é? Esse é que é o drama. Quer-me
ajudar a entender efetivamente sobre essa política de crescimento, que acho que exatamente o debate não está muito esclarecido nessa matéria. O que é que pensa Angela Merkel? O que é que pensa o Sr. Hollande, por outro lado? Qual é a grande diferença entre os pensamentos destes dois líderes políticos e que estão à frente das lideranças europeias? Podem eventualmente trazer-nos soluções ou não na próxima cimeira. O que pensam acerca do crescimento? E depois já vamos ao caso português. Não, o que pensa a senhora Merkel, muito representativa do eleitorado alemão, é que não se consegue duradouramente estimular o crescimento económico com mais déficit e mais dívida. Que isso não é caminho. O caminho não é esse. As finanças públicas devem estar relativamente equilibradas. Pode haver, evidentemente, flexibilidade em momentos de crise, mas não é assim que se estimula a economia. O que é preciso é, de facto, ganhar competitividade, exportar, crescer e no quadro europeu em particular, ter muito maior integração económica, que é esse realmente o modelo alemão, no qual nós, até em determinada fase, nos integramos muitíssimo bem, não é verdade? O que é que pensa o Sr. Hollande, muito representativo da maneira de pensar francesa? É que o Estado tem um papel fundamental em relançar o crescimento só pode vir de um maior contributo do Estado em despesa pública, investimento público e não sei o que mais. Isso deu mau resultado no passado? Não, em primeiro lugar, não é que dê necessariamente mau resultado. Se for feito com equilíbrio, é um modelo alternativo. Eu, pessoalmente, acho que é menos eficaz, mas não é de excluir. Agora, neste momento, nem sequer a França tem margem de manobra para isso, não é? A França também tem uma dívida alta, também tem um déficit muito grande, tem despesas públicas muito rígidas. Se, eventualmente, os franceses se lançassem num projeto de grande expansão fiscal, o rating caía a pique e isso seria, de facto, catastrófico para a zona euro, não é? Relativamente ao caso português, o PSD voltou um pouco atrás naquilo que tinha sido o seu discurso e aprovou a adenda do PS para incluir o crescimento económico e também a preocupação com o emprego no Tratado Orçamental. Acha que isso é um recuo no discurso de Pedro Passos Coelho? Não, quer dizer, o Tratado Orçamental é um elemento essencial para recuperar a credibilidade. Porque, de facto, significa que todos nós aceitamos que não temos a liberdade de ter o déficit que quisermos. Então, incluir uma adenda ao crescimento significa o quê? Já vou. Portanto, o elemento sério desta questão é realmente o Tratado de Disciplina Orçamental. Porque uma vez que nós consigamos recuperar essa seriedade e disciplina e aceitar que estamos aqui todos no mesmo barco, então abrimos a porta a soluções muito mais interessantes, como, por exemplo, os Eurobonds e outras iniciativas que podem ter um impacto positivo na integração europeia. Essa é a sua opinião em relação aos Eurobonds? Não é a minha opinião, é a opinião da senhora Angela Merkel, por exemplo, e por aí fora, não é? Que isto é um instrumento positivo, interessante, mas que não se pode fazer sem haver muito maior confiança entre os países de que há disciplina fiscal. Não é? Isso é um passo no bom sentido. Isso é o que conta. Dizer em paralelo que o crescimento económico é importante e que tudo isto se faz com o objetivo do crescimento económico, é evidente que ninguém discorda, em meu entender, não é? Mas o grosso da questão é a disciplina orçamental. Aquilo que realmente conta é a disciplina orçamental. Mas a questão é, acha que está lá por questões políticas, meramente políticas? Sim, senhor, é importante o crescimento e todos queremos o crescimento, ou se vai ter efeitos práticos, efetivamente, no crescimento? Há vantagem em dizer que nós não estamos aqui a praticar austeridade pela austeridade, que o objetivo é, de facto, pôr as economias a crescer, mas ninguém discorda disto. O objetivo é recuperar o crescimento económico, em particular neste país, mas na Europa inteira. Como é que Portugal vai conseguir crescer? Um país descapitalizado, como já ouvi dizer. Sim. Esse é, de facto, o nosso problema número 1. Nós andamos muito tempo a poupar muito pouco dinheiro, a esbanjar muito dinheiro, a investir mal e, de facto, hoje encontramos numa situação dramática de completa descapitalização. É uma coisa confrangedora. Para todo o lado para onde a gente se vir, falta capital. As empresas não têm capital, os investidores não têm capital. Estamos extraordinariamente dependentes do financiamento externo e do capital estrangeiro e tudo mais, não é? Portanto, nós vamos ter, em primeiro lugar, de recuperar a confiança dos investidores para que eles nos forneçam o seu capital, não é? É por essa via que vamos resolver este problema. E, por outro lado, aproveitar ao máximo a disponibilidade das várias entidades para nos ajudar, a começar pelo Banco Central Europeu, que tem estado muitíssimo disponível para nos financiar as coisas. Agora, na verdade, o crescimento económico português não pode ser aquele que foi nestes últimos 10 ou 15 anos. Para já não existiu. E, em segundo lugar, foi um crescimento baseado no mercado interno, baseado em investimentos muito pouco produtivos, com um aumento muito negativo da desigualdade de rendimentos e de uma forma que, de facto, não era de maneira nenhuma sustentável. Nós precisamos de um modelo em que haja muito mais capacidade competitiva, em que o crescimento se faça pelas exportações, pelo investimento no setor transacionável ou exportador e que permita ganhos de produtividade muito grandes que depois se traduzem em maior bem-estar para toda a gente, em particular para quem trabalha, não é? Portanto, precisamos, de facto, de uma mudança de paradigma, porque eu acho que está em curso e acho que isto também não tem novidade nenhuma, porque foi o que já fizemos em 83, 85, quando houve o programa, com um sucesso que foi um case study, que toda a gente considera um êxito extraordinário, o programa de 83, 85. Eu tenho esperança que o mesmo se passe agora. Com que
em que tempo é que espera que isso possa começar a acontecer? Tem que ser rápido. Não temos muito tempo, porque realmente as coisas estão a correr muito bem, falta o mais importante, que é o relançar do crescimento económico. Acredita que ele vai chegar? Não tenho a pequena dúvida. A questão é quando, não é? A questão é saber se é no fim deste ano ou se é no fim de 2013. E a minha perspectiva e a minha esperança é que seja no fim deste ano. Isto são coisas que não estão completamente nas nossas mãos. Mas acha honestamente que não está a ser um bocadinho otimista? É que temos precisamente outros economistas, outros professores a olharem para o pior e a falarem em bancarrota no caso de este governo prosseguir com estas políticas? Ouça, eu vivi já nessa altura o programa de ajustamento 83-85, que, como lhe disse, foi um sucesso extraordinário, porque o governo adotou aquele programa e cumpriu, não é verdade? E nessa altura era igualzinho agora, igualzinho, papel químico. Toda a gente diz que isto é catastrófico, o país está numa situação desgraçada, o desemprego a aumentar, não se vê perspectivas nenhumas. Um ano depois a economia estava a crescer e depois tivemos 10 ou 15 anos de crescimento extremamente rápido a seguir. Está a ver? Portanto, é evidente que quando se está no momento pior da recessão, toda a gente se sente preocupadíssima e negativa e pessimista, o que eu compreendo. E isso tem-nos ajudado, sabe? Porque como há este pessimismo generalizado, as pessoas realmente apertaram o cinto e nós chegamos ao fim deste ano e temos a balança de pagamentos equilibrada. Quer dizer, de repente, já exportamos o mesmo que importamos, porque, de facto, por um lado as exportações estão muito bem, mas, por outro lado, as pessoas também passaram a consumir menos, nomeadamente coisas importadas e tudo mais. De modo que este pessimismo também ajuda, em certa medida. Mas não pode durar muito tempo, não é? Quer dizer, nós temos de realmente dar a volta à economia rapidamente. O que é que resolve a facilidade de 12 mil milhões de euros destinada aos bancos e a que os bancos já podem recorrer? Os nossos bancos, como aliás os bancos na generalidade dos países europeus, ficaram com muito pouco capital, porque ao longo dos anos tiveram um crescimento muito rápido. E o crescimento dos depósitos, do crédito, dos financiamentos que iam obter no estrangeiro e tudo mais, levou a uns balanços enormes com muito pouco capital. E, portanto, ficaram muito fragilizados. Este problema tem de ser resolvido. É claro que era muito melhor resolvê-lo internamente, quer dizer, pedir aos nossos investidores portugueses, olha, ponham lá mais capital nos bancos. Mas que não têm dinheiro. Mas como já falámos, o país está realmente muito descapitalizado e há também um problema de confiança e tudo mais, de modo que chegou-se a uma situação em que era fundamental que fosse o Estado a fazer isto. E o que é que acha que vai mudar? Isto vai traduzir-se em mais crédito, por exemplo, às PME exportadoras, às PME que são viáveis? Esse é o objetivo do Governo. Portanto, o objetivo do Governo é que não vai pôr bilhões de euros de dinheiro dos contribuintes nos bancos para resolver o problema dos bancos ou dos acionistas dos bancos. É para resolver os problemas da economia nacional. E, portanto, isto faz-se no quadro de um contrato com os bancos em que os bancos se comprometem com certos objetivos de financiamento da economia e a ajudar a resolver os problemas do país, não é? Agora, eu também reconheço que isto não é fácil, não é simples, porque os bancos também nos dizem, e com razão, nós bem gostávamos de ter bons clientes, mas não há bons clientes. Porquê? Porque realmente as empresas estão descapitalizadas, estão em situação muito difícil e os bancos também não querem correr riscos excessivos e tudo mais. Mas também existe o caso contrário, ou não, de PMEs viáveis que querem financiamento e não conseguem para prosseguir os seus investimentos. Essas devem ser a nossa primeira prioridade, exatamente. E hoje há da parte do Governo uma política muito bem definida, com um foco muito claro, justamente de encontrar essas empresas que têm bons planos de negócios, boas oportunidades de mercado e de, por todas as maneiras possíveis, ir buscar o capital de que elas precisam para crescer. Mas acredita honestamente que essa garantia que os bancos têm de dar ao recorrerem a esse financiamento de 12 mil milhões de euros vai conseguir esse dinheiro chegar à economia real? Porque assistimos nos últimos tempos da avalanche de dinheiro que veio do Banco Central Europeu e isso não se traduziu em mais dinheiro para a economia real, sabe-se hoje? Em Portugal? Não foi propriamente uma avalanche. Os bancos foram buscar algum financiamento ao Banco Central Europeu, mas não foi nenhuma avalanche. Quer dizer, podia ter sido muito mais. Em Espanha, por exemplo, foi muito mais. Portanto, da parte dos bancos continua a haver uma atitude de prudência, de cautela, na maneira como lidam com estes assuntos, etc. E, de facto, tem razão quando diz que uma grande parte desse financiamento foi para pagarem outro financiamento do BCE ou para pagarem financiamentos que tinham no mercado de capitais estrangeiro, não é? Que se ia vencendo e precisavam disso para esse fim. Agora, a recapitalização que o Governo está agora a estudar e a pôr em prática vai dar uma almofada aos bancos, vai-lhes dar outra capacidade, outra solidez de balanço, outra capacidade e, de facto, vai permitir que eles encarem o crédito de outra maneira. E depois há também um aspecto francamente positivo, é que, ao contrário dos outros países, os depósitos em Portugal continuam a crescer. Portanto, os portugueses não têm medo, não têm receio do seu país, não têm receio dos seus bancos. Isto é uma coisa extraordinariamente positiva, não é? Isso é importante. Os portugueses ainda acreditam nos depósitos como um produto financeiro viável? Sim. Não só nos depósitos, como sabe, agora há uma série de emissões de obrigações por empresas portuguesas destinadas ao mercado interno, que estão a ser muito bem sucedidas e vai haver mais e tudo mais. O que só é possível porque as pessoas acham que nós vamos no bom caminho e não vamos sair do euro e não vamos
podemos perder aquele capital, etc. Portanto, esta confiança que as pessoas continuam a ter no futuro do país é um ativo muito substancial. Fazemos uma curta pausa na nossa conversa. É uma curta pausa na conversa com António Borges. Nós voltamos a seguir para a segunda parte de Lideranças Empresariais. Eu conto consigo. Até já.